Nós que trabalhamos bastante a vida toda temos a expectativa de que quando chegar uma certa idade nós vamos finalmente parar de trabalhar e viver da aposentadoria do governo. Porém, contar com essa aposentadoria para viver bem pode ser uma grande ilusão. Atualmente, boa parte dos aposentados no Brasil já não conseguem sobreviver apenas com a aposentadoria. Por conta disso, muitos deles precisam trabalhar ou até mesmo contar com a ajuda de parentes para conseguir sobreviver. E as expectativas para o futuro são de piora, de forma que quando chegar a nossa hora de aposentar, nós podemos até mesmo ficar em situação de pobreza. Então hoje eu vou te mostrar o porquê você não pode contar apenas com a aposentadoria do governo e como você pode começar a se planejar a partir de hoje para que lá na frente você não passe dificuldade financeira. Primeiramente, é importante você entender como a aposentadoria funciona. No caso da maioria dos brasileiros, o que acontece é que ao longo de nossa vida nós contribuímos com parte da nossa renda para o INSS. O INSS é o Instituto Nacional de Seguro Social e ele é responsável por pagar a aposentadoria, dentre outros benefícios para os brasileiros. Então, no caso de quem é empregado através da CLT, esse valor pago ao INSS ele já vem descontado da nossa folha de pagamento todos os meses. Agora, para pessoas que são autônomas ou até mesmo para pessoas que têm empresas, eles podem contribuir de forma separada. De forma que a maioria dos empregados e empregadores podem se beneficiar da aposentadoria do INSS. No sistema previdenciário adotado no Brasil, é a população mais jovem que paga pela aposentadoria da população mais idosa. Então, quem está nesse sistema deve contribuir para poder manter a geração anterior. Dessa forma, o valor que você contribui para o INSS hoje é para custear a aposentadoria dos aposentados de hoje, de forma que você não vai se beneficiar do valor que você contribuiu. Quando chegar o seu momento de aposentadoria, são as pessoas jovens da sua época, que você chegar na idade de aposentar, que vão pagar pela sua aposentadoria. Um dos grandes problemas do INSS é que atualmente o governo arrecada menos dinheiro do que ele paga na aposentadoria e dessa forma existe um déficit na Previdência. Dados do Boletim Estatístico de Previdência Social divulgados em janeiro de 2024 mostram esse déficit na Previdência. Então aqui, por exemplo, o relatório divulgado em janeiro de 2024 mostra que nos últimos 12 meses houve uma arrecadação bruta de 627 bilhões de reais. Porém, nesse mesmo período, o gasto previdenciário foi de 904 bilhões de reais, ou seja, arrecadou menos do que se gastou, gerando assim um déficit de 306 bilhões de reais na Previdência. Esse déficit da Previdência não é assunto novo. Essa situação já vem acontecendo nas últimas 3 décadas. O problema é que as expectativas para o futuro são de piora, por conta do crescente aumento do envelhecimento da população. Então, na próxima vez que você ouvir falar de déficit de previdência, basicamente significa que o governo arrecada menos dinheiro do que ele gasta com os previdenciários. O envelhecimento da população é um dos grandes fatores para ter esse déficit na previdência, porém não é o único. Dados do IPEA mostram que atualmente 55% dos brasileiros em idade para trabalhar não contribuem com a Previdência, seja por conta de informalidade ou por conta de desemprego, por exemplo. Então, o que vem sendo observado nos últimos anos é um crescimento maior da população idosa em relação à população mais jovem. Segundo dados do censo de 2022, o total de pessoas a partir de 65 anos teve uma representatividade de 11% da população. E isso representou um aumento de 57% referente ao último censo divulgado em 2010. Para fins de comparação, a população entre 10 e 64 anos cresceu apenas 4%, ou seja, a população idosa cresceu 13 vezes mais do que a população mais jovem. Olhando para as pirâmides etárias do Brasil, fica claro que existe esse aumento da população mais idosa. Por exemplo, aqui é o censo de 2010 e aqui o censo de 2022. Se você observar aqui, de 65 até 100 anos é a população mais idosa. Olha como que esse percentual aqui ele era menor em relação ao que foi divulgado aqui no censo de 2022. E as projeções do próprio IBGE para os próximos 30 anos é de que a população a partir de 65 anos vai representar 25% dos brasileiros. Ou seja, a expectativa é de que a população idosa vá continuar a crescer. Se a população idosa cresce, isso não necessariamente é um problema, caso a população mais jovem também estivesse crescendo no mesmo ritmo.
Porém, o que está acontecendo no Brasil é que a população idosa está crescendo a uma taxa mais acelerada em relação à população mais jovem. E olha só o tamanho desse problema. Com cada vez mais pessoas usufruindo dos benefícios e cada vez menos pessoas contribuindo, vai chegar um momento que o valor pago aos aposentados ele não vai ser suficiente para poder manter uma boa qualidade de vida. Segundo dados do IPEA para o ano de 2022, a relação entre contribuinte e beneficiário era de 1,97 e que isso vai diminuir para 0,86 em 2060, ou seja, vai ter menos pessoas contribuindo para mais pessoas usufruindo. E se você acha que 2060 não é uma preocupação para você, faz as contas aí. Dependendo da sua idade atual, você provavelmente vai ser um aposentado nesse período. E olhando para a situação atual dos aposentados no Brasil, as coisas já não andam muito bem. Dos milhões de aposentados que são beneficiários do INSS, 78% recebem até um salário mínimo, de forma que eles precisam trabalhar ou até mesmo contar com a ajuda dos parentes para conseguir sobreviver. Agora imagina a situação de você trabalhar 30, 40 anos para quando chegar a sua hora de se aposentar, você ficar dependente de ajuda de parentes ou até mesmo tendo que trabalhar para o resto da sua vida. E um outro ponto que está acontecendo atualmente e que pode piorar ao longo do tempo é que muitos aposentados reduzem o padrão de vida quando se aposentam. Isso acontece justamente por conta do valor que é recebido pelo INSS. Além disso, a aposentadoria possui um teto, que atualmente é na faixa de R$ 7.700. Então imagina uma pessoa que chegou nos 60 anos, no auge da carreira, ganhando 20, 30 mil reais por mês. Quando se aposentar, essa pessoa vai receber R$ 7 mil de aposentadoria. Então pensa só em como que vai reduzir o padrão de vida. E por termos essa ideia de que o governo vai cuidar da gente quando chegar a nossa hora de aposentar, nós brasileiros não temos a cultura ou costume de nos preparar para a aposentadoria. E é justamente isso que mostra a 7ª edição do Raio-X do Investidor divulgado pela Anbima, de que 80% dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Mas pensa só, você conseguiria viver bem na sua aposentadoria com apenas um salário mínimo? É por isso que muitas pessoas até brincam que o INSS na verdade significa isso não será suficiente, justamente porque o valor pago ele é muito baixo. E é por isso que agora eu vou te mostrar como você pode começar a se organizar financeiramente a partir de hoje para ter uma aposentadoria mais confortável. O primeiro passo é você começar a poupar parte da sua renda. Existe até uma regrinha de bolso do livro O Homem Mais Rico da Babilônia que nos sugere que a gente deve poupar no mínimo 10% do que a gente recebe. Então, se por exemplo você tem um salário de R$ 3.000 por mês, você deve poupar pelo menos 300. Se você tem muita dificuldade para conseguir poupar o seu dinheiro, dá uma olhadinha nessa aula que eu vou deixar o link aqui em cima, que tem o passo a passo de como organizar as suas finanças. E uma vez que você já sabe como poupar dinheiro e já está poupando, o próximo passo é você fazer o seu dinheiro trabalhar para você através dos investimentos. Para começar a investir, você precisa abrir conta em uma corretora. Então, por exemplo, para investimentos no Brasil, você pode escolher corretoras como Inter ou como a XP, e para investimentos no exterior, vão ter corretoras como Interactive Brokers ou a Avenue. Após isso, você vai fazer o seu perfil de investidor. Esse passo ele é muito importante porque é através do perfil que você vai conhecer os tipos de investimento que são adequados a você. Porque, por exemplo, suponha que o seu perfil de investidor é super conservador. Nesse caso, investimentos como criptomoeda, por exemplo, talvez não sejam adequados para você. Então esse ponto, esse passo de fazer o perfil, ele é crucial para que você faça as melhores escolhas de investimento para o seu perfil. E o próximo passo é você escolher os investimentos. Se você não sabe absolutamente nada sobre investimentos, não se preocupa. Clica nesse link aqui em cima, porque tem uma playlist completa aqui no canal, na qual eu ensino justamente o passo a passo para você se tornar um investidor para quem não sabe absolutamente nada sobre investimentos. Terminada essa playlist, você vai ver uma outra que vai ensinar você a investir de forma global. Essa segunda aqui, ela é muito importante porque eu vou te mostrar os principais tipos de investimentos no exterior que são cruciais para que a gente tenha melhores retornos ao longo do tempo. Escolhidos os seus investimentos, você vai transferir o dinheiro do seu banco para a corretora e vai começar a investir.
É importante que isso se torne um hábito, então a minha sugestão é que você invista todos os meses para que você não deixe os investimentos no segundo plano, mas que eles sejam uma prioridade na sua vida financeira. E para saber qual será o resultado dos seus investimentos ao longo do tempo, eu vou mostrar aqui uma simulação para você ver na prática qual vai ser o valor futuro de acordo com o valor que você vai investir todos os meses. Antes, porém, é importantíssimo relembrar o conceito da inflação. A inflação, ela vai representar o aumento geral de preços na economia e também representa uma perda do poder de compra ao longo do tempo. Essa perda no poder de compra, ela acontece porque o dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Porque pensa só, hoje se você tiver 100 reais, você vai no supermercado, você consegue comprar 4 quilos de carne vermelha, dependendo do corte da carne aí que você escolher. Se você fosse nesse mesmo supermercado há 10 anos atrás, provavelmente você era capaz de comprar 5 quilos ou até 6 quilos com os mesmos 100 reais. Da mesma forma que daqui 10 anos, se você pegar 100 reais e for no supermercado, você provavelmente vai conseguir comprar aí 2 quilos de carne ou até menos, dependendo da inflação do período. Dessa forma, os mesmos 100 reais vão ter valores diferentes. Por quê? Porque a quantidade de coisas que você vai conseguir comprar com aqueles 100 reais, ela vai variar de acordo com o período que você está analisando e de acordo com a inflação. E por que é importantíssimo considerar os efeitos da inflação sempre que você for fazer a análise de rendimento, de retorno da sua carteira? Porque se você não fizer isso, você vai ter uma ideia errada do valor futuro que você vai ter. Porque, por exemplo, vou te mostrar aqui na prática, dependendo do valor que você investir todos os meses, daqui 30 anos você vai estar milionário. Aí você vai pensar, nossa, 1 milhão, tô rico. Mas aí daqui 30 anos, 1 milhão não vale a mesma coisa que vale hoje. Mas espera aí que eu vou te mostrar na prática o que eu tô querendo dizer com isso. Então, aqui nessa simulação, vamos supor que você vai investir 500 reais por mês, num período aqui de 30 anos, com uma taxa de retorno aí de 3% ao ano. Se você não levar em consideração o valor da inflação, você investindo 500 reais por mês durante 30 anos, você vai ter investido esse valor aqui e vai ter um valor líquido, né, um montante líquido de 1 milhão e 600 mil reais. Aí você pode pensar, nossa, 1 milhão e 600 mil, bastante dinheiro, né? Tô milionário quando chegar na aposentadoria. O problema é que 1 milhão e 600 mil é muito dinheiro hoje e talvez não vai ser muito dinheiro daqui 30 anos, porque olha só, se a gente pegar e colocar aqui uma inflação de 6% ao ano, que é a inflação, né, do Brasil historicamente, se a gente for pegar aí as últimas décadas, é mais ou menos essa que é a média da inflação, né, ao longo do tempo. Então vamos pensar que o futuro vai repetir o passado. Olha como que esse valor futuro vai cair quando a gente coloca a inflação. 489 mil reais, quase meio milhão. Então, esse aqui vai ser o valor real, né? O retorno real que os seus investimentos vão ter ao longo do tempo. O que esse valor significa? Isso significa que daqui 30 anos você vai ter um patrimônio de 1 milhão e 600 mil reais, isso é verdade, porém o poder de compra de 1 milhão e 600 mil reais daqui 30 anos vai ser equivalente ao que meio milhão compra hoje. Então pensa só, hoje você ficaria confortável em ter um patrimônio de 500 mil reais? Estou arredondando para 500 mil para ficar mais fácil aqui a explicação. Se você pegar esse valor aqui e tiver um dividend yield aí de 10%, você vai ter uma renda passiva mensal de cerca de 4 mil reais. Você hoje conseguiria viver bem com 4 mil reais? Dependendo da cidade que você mora, talvez sim. Então, você vai ter aqui, se a inflação for de 6% ao ano, se você tiver um retorno de 3% ao ano, você vai ter um patrimônio aqui de 1 milhão e 600 mil reais, que vão ter um poder de compra similar ao que 500 mil reais tem hoje. E aí é claro que dependendo do valor que você aporta, se você conseguir aportar mais, maior será o seu patrimônio. Então imagine, por exemplo, que você e o seu marido ou a sua esposa decidiram que cada um vai colocar 500 reais por mês na aposentadoria. Então vão ser 1.000. Nesse caso, vocês dois juntos vão ter aqui um montante, né, acumulado de quase 1 milhão de reais daqui 30 anos.
E aí, se a gente tirar aqui a inflação, seria o equivalente aí, vocês vão ter, na verdade, 3,2 milhões de patrimônio, mas que vão ter aqui um poder de compra similar ao que 1 milhão tem hoje, né? Então, aqui, esse valor vai gerar para vocês uma renda passiva de 8 mil reais. Então, pensa só, hoje você e a sua esposa ou seu esposo ficariam felizes com uma renda de 8 mil reais, dependendo de onde vocês moram, do estilo de vida que vocês têm, 8 mil reais pode ser um valor bem interessante. Eu coloquei 30 anos aqui, partindo do pressuposto que você tem aí 35 anos e que você vai ter 30 anos de contribuição e vai se aposentar com 65. Mas é claro que dependendo das regras de aposentadoria ao longo do tempo, a gente sabe que muda toda hora, pode ser que a idade de aposentar ela seja maior, o que é bem provável, né? Historicamente é isso que acontece. Hoje no Brasil, a média é na faixa aí de 65 anos de idade, daqui 10, 20, 30 anos, com certeza a idade de aposentadoria vai ser maior. O interessante aqui é que quanto maior o tempo que você contribui, maior será o seu patrimônio. Então imagine que você está aí com 20 anos de idade e começou a investir, né? Você vai, por exemplo, ter um período aqui de 40 anos de contribuição e você investiu em R$1.000, você vai ter ali um valor real de 2 milhões de patrimônio. Imagine hoje você com 2 milhões, você ficaria feliz? Eu ficaria muito feliz com esse dinheiro. Então, quanto mais novo a gente começar, melhor. Quem me dera se quando eu tinha 20 anos alguém tivesse me falado sobre isso. Naquela idade eu não sabia absolutamente nada sobre investimentos. Mas não se preocupe, o importante é você saber hoje. Se hoje você tem acesso a esse conhecimento, comece a partir de hoje. Quanto mais novo você for, melhor, mas se você tiver aí 30, 40, 50 anos, dependendo de quantos anos você vai se aposentar, ainda há tempo de você contribuir. É claro que se você contribuir por apenas 10 anos, talvez o montante que você vai ter no futuro não é tão bom quanto seria se você tivesse começado lá atrás. Mas pensa só, a gente não consegue voltar no passado. Então, o melhor momento para começar é sempre agora. O segredo dos investimentos, além de fazer boa escolha dos ativos, é também a paciência. Inclusive, um dos grandes mestres aí dos investimentos, o Warren Buffett, ele fala justamente isso, que a diferença entre os bons e os maus investidores é justamente a paciência. Pense que quando você começa a investir, é como se fosse uma sementinha que você vai plantar, e você vai regar ali todos os dias, para que ela vai crescendo ao longo do tempo, até que ela se torne uma grande árvore que vai te dar frutos e vai te dar sombra. Então, é um investimento a longo prazo, que você vai começar hoje, vai ser pouquinho, mas que na medida em que você vai aumentando seus aportes, vai aumentando seu patrimônio, até que você chegue no patrimônio que seja bom e confortável para você financeiramente. E pode ter certeza que se você começar hoje, daqui a alguns anos, você será muito grato por ter começado. Agora me fala aqui nos comentários se você já investe para aposentadoria e eu vejo você nos próximos vídeos.